Oi, pessoal. Vocês ainda estão dormindo? Bom dia. Bom dia. Eu sou uma pessoa já com certa idade. Só de os ver, eu quero sempre ficar com vocês porque eu fico feliz. Eu quero viver eternamente na juventude. Eu agradeço muito por vocês permitirem eu estar aqui com vocês. Essa vez, através de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, eu gostaria de falar sobre o mundo do coração. Alguém tem Bíblia aqui? Sim. Lucas capítulo 15, por favor, abram. A partir do capítulo 15, versículo 11, hoje vamos ler. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Muito obrigada. Ontem à noite, nós tivemos um concerto muito agradável à beira-mar, lá em Reondé. Eu tenho um sonho no meu coração. Eu já tenho bastante idade, mas vocês que são jovens, que estão crescendo, quando vocês dormem, eu gostaria que vocês dormissem meio à felicidade. E quando acordassem de manhã, pudessem acordar em meio à esperança. Eu estou me esforçando para vocês serem esse tipo de jovens. O motivo de eu pensar dessa forma está onde? Muitos jovens não conseguem dormir na felicidade, mas eles dormem com muito sofrimento e angústia. Muitos jovens, eles não acordam com esperança, mas acordam na desesperança. Muitos jovens assim. Muitas coisas no começo não começam grande, mas assim como um bebê ele cresce e fica grande, se torna num adulto, assim como uma árvore pequena se torna numa grande árvore. E não somente a árvore, não só as matérias são assim, mas o coração também cresce e diminui. Dentro dos seus corações existem muitas sementes. O coração de querer se dar bem, o coração de querer ser bem-sucedido, o coração de querer obter as coisas. Dentro dos seus corações existem inúmeros pensamentos. E agora, se crescer uma semente que você não enxerga no seu coração, você pode ou se tornar uma grande pessoa, ou você pode ter uma vida perigosa e difícil.
Então, há um tempo atrás, um piloto, vocês escutaram sobre de uma companhia aérea alemã, ela bateu contra o Alpes suíço, o Alpes, 140 pessoas morreram. 140 pessoas morreram. Então, tudo isso aconteceu por causa de uma pessoa. Naquele avião, tinha piloto e copiloto. Tinha o copiloto chamado Luvitz. Ele fez um exame no hospital e ele recebeu o diagnóstico de ele podia perder a vista. Ele era um jovem piloto. E ele perder a vista, isso trouxe um grande fardo no coração dele. Então, o fato dele perder a vista começou a pressionar o coração mais e mais. Existem muitas pessoas nesse mundo que não enxergam. Mas ele não viveu a vida com esperança na cegueira, né? Mas ele viveu com desesperança na cegueira. Então, quando uma pessoa cai na desesperança, ela não tem somente desesperança, ela tem outra coisa, né? Mas ela não enxerga outras coisas, somente a desesperança. Quando a desesperança segura o coração dessa pessoa, então esses pensamentos começam a passar pelo coração dele. Eu nunca conversei com esse Luvitch. E também o que eu estou falando sobre ele é só uma suposição. Mas por que será que ele escolheu bater contra o Alpes e matar quase 150 pessoas? Então a desesperança e a esperança brigaram no coração dele. Mas a desesperança estava dominando o coração dele. Porque a desesperança encobriu todo o coração dele. Não é que ele não tinha esperança. Mas ele não conseguia enxergar a esperança com os olhos dele. Se eu não conseguir enxergar daqui para frente, o que vai acontecer comigo? Eu vou acabar perdendo esse emprego de piloto. O que vai acontecer comigo? Continuamente a desesperança ficou pressionando sobre ele. Se ele tivesse um pouquinho de esperança sequer no coração dele, mas no coração dele veio desesperança e morte. Então, já que eu vou morrer, então é melhor eu morrer junto com os outros e não sozinho. E falou no jornal que ele treinou a bater esse avião contra uma montanha. E assim, com esses 140 passageiros, esse avião ele foi contra o Alpes na França. E naquele momento o piloto foi para o banheiro. E o Luvitch, naquele momento, o que ele fez? Ele trancou a porta do lugar onde ele estava e não deixou que ninguém entrasse da cabine de comando. E ele fez com que fez com que caísse esse avião e ele se suicidou. Não somente ele se matou, mas ele matou as 140 pessoas, 149 pessoas que estavam no avião com ele. Quando o piloto viu que o avião estava caindo, ele ficou completamente em pânico. Ele queria abrir a porta da cabine, mas a porta estava trancada. Ele bateu na porta, mas a porta não se abriu. E no final,
o avião bateu contra o Alpes na França. Porque ele não só bateu assim, mas ele foi completamente destruído, por isso não houve nenhum sobrevivente. Todas as pessoas morreram. Nós temos um grande avião, e nesse avião tem o motor, e também tem asa, tem a direção, e também tem as rodinhas de pouso. Todas as coisas são controladas dentro da cabine de controle. Então, o que controla a sua vida é o seu coração. Então, se você não conseguir controlar exatamente a sua vida, dependendo de como você controlar o seu coração, a sua vida vai depender do caminho que você vai tomar. Ontem a gente escutou o coral Graças. Então, para um grupo coreano participar de uma competição internacional de coral é quase importante, é quase impossível. Então, o coral Graças, eles, quer dizer, alguns coreanos cantam bem, mas um coral coreano cantar bem todos juntos é difícil. E quando o coral Graças competiu nessa competição, ninguém imaginava que eles poderiam ganhar primeiro lugar. Ah, eles são coreanos. Ah, porque o coreano não é desenvolvido no canto de coral, então ninguém olhou para eles. Mas quando o coral Graças subiu no palco para cantar, os júris se assustaram, a plateia se assustou, todo mundo se assustou. Todos eles ficaram apavorados. Eles ficaram tocados. Mas sabe como esse coral pôde se tornar no melhor coral do mundo? Tem muitas razões para isso. Mas uma das razões é que encontrou um bom maestro. Em 2008, a gente ia fazer uma apresentação na Austrália. E fazendo essa apresentação na Austrália, a gente não tinha um maestro. E a gente pediu pelo maestro, e a gente assim se encontrou com o maestro Boris Abalian. Um dia, a minha filha estava conversando comigo. Pai, eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir lá tomar repreensão. Nossa, o maestro, ele briga muito com a gente. Veio um maestro que a gente não consegue entender. Quando ele tocou no piano a tecla Dó. Dó, ele falou. E o coral também, seguindo a palavra do maestro, falou Dó. Mas da boca do maestro saiu algo que a gente jamais havia imaginado. Isso não é Dó. Com certeza eu cantei Dó. E de novo o maestro, ele apertou a tecla Dó no piano. E todo mundo repetiu, Dó. Não, isso não é Dó. Todo o coral ficou assustado. Mas a gente não cantou Ré. E nem Mi. Com certeza a gente cantou Dó. Por que ele está falando que não é Dó? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Ninguém podia compreender isso. E pouco a pouco o maestro começou a explicar. Normalmente, quando você aperta a tecla Dó do piano, então tem a frequência
444. Então, tem que ser 444 o ciclo, a frequência. Mas o Coral Graças não conseguiu fazer 444. Eles fizeram 442. Ninguém conseguia, até agora, reconhecer que o Coral Graças não estava cantando o verdadeiro dó. Mas o maestro Boris Abalian, ele sabe diferenciar a frequência 444 de 443. Ou seja, em outras palavras, ele consegue perceber a frequência de 1 por 400. Não existe ninguém que consiga diferenciar 443 de 444, de 442. E desde então o Coral Graças começou a ficar assustado. Por mais que eles fizessem alguma coisa, eles não conseguiam perceber a diferença. A diferença de 444, 442, e eles começaram a escutar, e escutar com todo o seu coração, e escutaram de novo, e escutaram. Eles não conseguiam compreender. Ai, eu não consigo, eu não aguento mais esse coral. Ai, como é que eu vou continuar esse coral se é tão difícil? Ai, eu falei dó, mas por que ele está falando que não é dó? Então, muita reclamação começou a surgir. E alguns deles partiram do coral. E assim continuaram a estudar. Eles começaram a treinar mais o ouvir do que o cantar. Eles inclinaram o seu coração. Eles deram o seu coração. Escutaram. Mas sabe o que é surpreendente? Eles não conseguiam distinguir 441 de 442. Mas eles começaram a ter uma habilidade que começou a se desenvolver mais e mais. Ah, tá ficando mais claro agora, tá melhorando. Se eu continuar assim, eu vou poder distinguir o ciclo, a frequência 441 de 442. Ah, então eu vou poder chegar nessa nota. Pouco a pouco começou a surgir esperança. O maestro Boris adora o Coral Graças. Sabe por quê? Porque a maioria dos membros do Coral Graças, eles receberam a palestra do Mundo do Coração e também eles sabem a Bíblia. Eles não somente sabem sobre a sua qualidade, mas também sabem sobre o seu defeito. Por isso, o Coral Graças pode ter esse treinamento debaixo do maestro Boris. A minha filha, ela é diretora do Coral Graças. E às vezes eu me encontro com ela e a gente fala sobre música. A minha filha gosta muito de música. Desde criança ela queria estudar música. Mas quando a minha filha era criança, eu não tinha situação financeira boa para mandar ela para estudar música. Minha filha começou a estudar música depois dos 30 anos. E com idade ela já não podia ter uma memória tão boa quanto as pessoas jovens. Ela tinha que aprender russo, ela tinha que aprender história da música, ela tinha que aprender a teoria, tinha que aprender um monte de coisa. Estava bem difícil para ela. Ela não tinha tempo. Então, ela somente podia diminuir o tempo de sono dela. Então, através disso, ela começou a estudar música. E ela se tornou na diretora do Coral Graças. Aí eu perguntei para ela, o professor Boris, ele é tão ocupado, por que você não conduz o coral? Não, pai, isso não faz sentido. Não faz sentido. Se eu conduzir o coral, então o coral vai espalhar todo canto. Mas quando o maestro Boris ensina, fica bem claro o coral.
Quando o maestro Boris viaja, ele vai embora, né? Daí o coral começa a desvirtuar do som verdadeiro, né? Então tem que concentrar todos os corações, é muito difícil. Mas porque o coral Graça sabe da sua fraqueza, eles ultrapassam esse processo difícil. Se tornou num coral tão bom que não tem comparação com nenhum outro coral do mundo. Há muitas pessoas que falam assim: eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que me tornar num ministro, eu tenho que me tornar no presidente. Pessoal, sabe quantas pessoas querem ser presidente da Coreia? Mas tem uma coisa que eles estão pensando errado. As pessoas pensam, é só eu me decidir que eu vou conseguir me tornar um presidente. As pessoas pensam que é só eu me esforçar que eu vou me tornar no presidente. Não, não é assim. A coisa mais importante que determinação é o coração. As pessoas que não têm o coração, porque o coração não está fixo e está balançando, não tem como focalizar, não tem como estar fixo, né? Então faz isso, faz aquilo, e aí estuda isso, e depois vai brincar. Então, se você souber exatamente o mundo do coração, aquele Luvite, aquele copiloto, ele recebeu o diagnóstico de que um dia ele poderia se tornar cego. Falou que por um ano ele se encontrou com 41 médicos e foi diagnosticado isso. Ele se encontrou com muitos médicos porque ele queria saber se realmente o seu olho poderia melhorar. Mas porque na Alemanha o diagnóstico do paciente tem que ficar em sigilo. Os médicos não puderam contatar a companhia aérea para falar a condição dele. Por mais que ele fosse um piloto que tivesse problema, os médicos não ligaram para a companhia aérea. Nenhuma pessoa. E ele, em meio à insegurança, ele segurou o controle. E um dia, que coração ele teve? Ah, eu não vou poder, eu vou morrer. Melhor do que me tornar cego, é melhor eu morrer. Então, como será que eu morro? Eu vou encher esse avião de passageiros e vou bater contra o Alpes. Um dia surgiu esse coração dentro dele. E naquele dia chegou a oportunidade. O piloto, ele foi para o banheiro e ele deixou a cabine de controle. E rapidamente o copiloto trancou a porta e segurou o stick. E ele apertou o botão para pousar. E quase 150 pessoas morreram. Então, o que é importante? Desde que ele nasceu, não é que ele teve o coração de querer destruir um avião e matar todas as pessoas no avião. Mas, através de situações, ele se esforçou para sair desse desespero. E quando ele não tinha mais nenhuma esperança, que coração ele teve? Ah, eu vou morrer. Ah, já que eu não quero morrer sozinho, eu vou levar todo mundo para morrer comigo. Então, para chegar até esse coração, demorou um certo tempo. E, assim, muitas coisas levaram o coração dele para ficar assim. Eu leio a Bíblia, e o motivo de eu ler a Bíblia é porque antes eu queria me tornar uma grande pessoa. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro mais chato desse mundo é a Bíblia. Quando você escreve um drama, você não somente escreve um drama, mas dentro dessa novela você coloca emoções.
E quando essas emoções das novelas, elas chegam no nosso coração, quando ela ataca essa emoção, então é aí que a novela fica legal, o drama fica legal. Então, por mais que seja famosa a história, mas se você escrever exatamente como foi, é chato. Então, você sente alegria, tristeza, felicidade, isso são emoções. Então, quando você escreve uma novela, você não escreve somente como foi exatamente os fatos que aconteceram, mas você coloca emoções dentro dessa novela. E quando esses sentimentos, eles chegam a ser igual ao nosso sentimento, quando esses sentimentos tocam o nosso coração, é aí que a novela, o filme se torna legal. Eu, lendo a Bíblia, eu não sabia o motivo da Bíblia ser tão chata. Por mais que eu lesse, a Bíblia não era nada legal. Por mais que eu lesse, ela não era nada interessante. E o dia incrível, sabe o que eu vi que era incrível? Que dentro da Bíblia não está adicionado nenhuma emoção. Então, imagina se na cena da morte de Jesus Cristo morrendo na cruz, se ela adicionasse emoções, ia ter tantas palavras. Mas a Bíblia é muito fria. Ela é objetiva. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, está escrito que está consumado e rendeu o Espírito e morreu. Eu procurei na Bíblia. Não tem nenhum lugar que esteja adicionado a emoção. Só está escrito fatos. Então a Bíblia, a gente não pode esperar nenhuma emoção que venha da Bíblia. Eu não vi nenhuma emoção dentro da Bíblia. Mas eu descobri na Bíblia uma outra coisa. Aqui está falando do mundo do coração. Lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, eu pude descobrir exatamente o coração de Deus. E eu comecei a ler de novo a Bíblia. E sabe o que eu fiquei assustado? Não tem como escrever mais exatamente sobre o meu coração do que na Bíblia. O meu coração é assim. E assim eu descobri isso através da Bíblia. Quando eu fui para a prisão ensinar muitos prisioneiros, quando eu fui para a prisão no começo e me encontrei com aqueles prisioneiros, olha, eu vi ele lá no jornal. Olha, é aquele homem. Nossa, ele apareceu ontem no jornal. No começo eu só consegui enxergar isso. Mas por um ano, educando e ensinando os prisioneiros na prisão, eu pude descobrir exatamente que tipo de pessoa vem para a prisão. Não são os maus que vêm para a prisão. Não são as pessoas malvadas. As pessoas que vêm para a prisão são pessoas determinadas. A gente pensa, o ladrão, o mal, o que briga, o que mata é que vai para a prisão. Mas uma coisa que você tem que saber, os verdadeiros ladrões, mesmo roubando, eles fazem um plano para não parar na prisão. É um plano perfeito. Jamais você pego. Eles fazem um plano perfeito para não ir para a prisão. Mas é porque o plano teve falhas. Mas sabe o que você tem que saber exatamente? Se você conseguir 1, 2 vezes, dá certo, então você vai começar a confiar em si mesmo. Eu nunca vou ser pego. Eu não vou ser pego nunca. Todas essas pessoas estão na prisão. Então, dentro dos seus corações também crescem muitas coisas. O coração, todos vocês têm um coração que te conduz para o caminho lascívio.
Dentro dos seus corações também tem tem uma semente de destruir a sociedade. E dentro do seu coração também tem a semente de conduzir esse mundo para serem pessoas melhores. E vocês dentro também do seu coração tem a semente de conduzir todas as outras pessoas para um caminho melhor e maior. Então, essas pessoas, vocês podem se tornar ladrão, podem se tornar assassino, podem se tornarem drogados, podem se tornarem adúlteros. Vocês podem se tornarem pessoas ou prostitutas, ou podem se tornar um médico, ou pode se tornar uma pessoa nobre que se sacrifica pelos outros. Dentro dos seus corações que estão sentados aqui, não existe ninguém que não tenha nenhuma dessas sementes no seu coração. Mas sabe o que é importante? É a mesma semente, é a mesma coisa, mas depende do ambiente em que você vive. Então, as pessoas que vêm do exterior para a Coreia, elas veem as estradas e veem que tem muitas árvores. Então, é porque aqui na montanha da Coreia tem condições para ter, um ambiente para ter muitas árvores. Primeiro, tem leis que não deixam cortar as árvores. E também a terra da Coreia, ela tem um clima muito bom para crescer as árvores. Então, há rios que fluem na montanha para permitir com que haja um bom crescimento das árvores. Então, essas características fazem com que as árvores cresçam bem. Por mais que muitas árvores cresçam aqui na Coreia, mas se os países do exterior pararem de exportar petróleo para a Coreia, se parar de exportar carvão para a Coreia no inverno, então nós vamos queimar o quê? Para nos aquecer. Nós vamos fazer como a comida? Nós somente teríamos que cortar a árvore da montanha. Se não tivesse gás, então, quer dizer, não é do nada que tem árvores altas na Coreia, mas é porque a economia da Coreia é boa. Porque a gente pode importar o gás do exterior, que a gente pode deixar essas árvores na montanha. Mas, por mais que a gente tenha muito dinheiro, mas se a montanha secar, aí não tem como crescer. Então eu fui para Lima, Peru. Então aquelas montanhas são todas escuras, não tem uma árvore sequer. Porque lá em Lima quase não chove. Lá no topo da montanha do Andes, então, porque esses montes, eles impedem com que as nuvens venham. Porque essas montanhas, esses montes do Alpes, eles são muito altos, então impede que as nuvens venham, bloqueia a chuva, a nuvem de chuva, então não chove em Lima. Em Los Angeles, não tem muito telhado bom, né? Por quê? Porque não chove muito, né? Então, se a nossa economia fosse ruim, a gente não poderia importar petróleo. Então, a gente teria que cortar as árvores da montanha para queimar as árvores como o carvão. Então, se não chovesse, então ia morrer todas as árvores. Por causa dessas condições que combinam, as montanhas da Coreia podem ter árvores que crescem. Então, quando no seu coração a lascívia cresce, quer dizer que as condições, o ambiente tem que ser exato para crescer essa lascívia. Se você quiser que o esforço cresça no seu coração, então as condições ao redor têm que combinar com isso. Se você quiser ser folgado, então quer dizer, as condições ao redor elas têm que ser exatas para você ser folgado. Se você quiser ser um alcoólatra,
Então, essas condições para você ser um alcoólatra tem que combinar com esse ambiente do seu coração. Então, uma irmã da nossa igreja, ela me levou para encontrar o pai dela. E ele bebe a semana inteira. E eu me encontrei com ele. E eu me sentei com ele e eu comecei a sentir fortemente o cheiro de álcool. E eu perguntei: eu acho que o senhor bebe muito, né? E eu acho que o senhor tem uma preocupação que faz com que o senhor beba tanto. E ele se assustou. E ele começou a falar. Qual sofrimento ele tem? Qual tristeza ele tem? Qual angústia ele tem? Quando eu me encontro com esse tipo de pessoa, não tenho como falar para essa pessoa parar de beber. Porque ela tem muita preocupação, ela tem muita angústia. Se ela parar de beber, então ela somente vai poder ter muita dor e sofrimento que ela não vai aguentar. Ela sabe que se beber vai destruir o fígado dela. Ela sabe que se ela beber vai destruir a vida dela. Mas porque o sofrimento é tão grande. Não tem como parar de beber. É impossível a gente falar para esse tipo de pessoa parar de beber. A gente tem que libertar o coração dessa pessoa da dor. Dentro do coração de todos vocês. Vocês têm a semente de te tornar um assassino. Você também tem possibilidade de ser um ladrão. Você também tem a possibilidade de se tornar um anjo. E você também tem a condição de você se tornar uma grande pessoa, assim como Lincoln. Se vocês não combinarem exatamente com essas condições, o que vai acontecer? Vai poder surgir um coração de você querer matar. Vai poder surgir um coração de você querer se tornar lascívio. Vai poder surgir um coração em você de pensar coisas sujas e lascívias. Quando eu era pequeno, eu vivia de uma forma muito pobre. Eu passava fome. Por causa da guerra da Coreia, todas as escolas foram queimadas. Então, nem metade dos estudantes puderam estudar, porque estava metade do prédio queimado. Então, a gente tinha que dividir de manhã e à tarde. Eu estava na classe da manhã. E quando eu estudava de manhã, eu chegava na hora do almoço lá em casa e eu comia. E depois... Quando eu era criança, a nossa roupa era só uma cueca e só isso. E às vezes, quando a gente ia para a escola, tinha crianças que não tinham nem camiseta, nem shorts para colocar, né? Elas usavam só cueca e eu levava o meu irmão com cueca também para ir pescar peixe. E era tão legal pescar o peixe, a gente jogava a vara. A gente não tinha aquelas varas assim, sabe? Que linha. A gente só jogava uma vara. A gente pegava só 3 linhas na loja. E a gente jogava para pegar o peixe. Quando a gente via a vara se mexendo, a gente podia saber exatamente que tipo de peixe que era. O motivo de eu me tornar pastor é porque eu gostava de pegar peixe quando era criança. Porque Jesus Cristo chamou só os pescadores para ser discípulo. Então, quando eu era criança também, eu era um pescador. E eu jogava essa pequena rede no rio, no riacho, né? E quando eu colocava a minha mão na parte de trás da rede e do outro lado o meu irmãozinho ficava mexendo a água para ele passar para o peixe passar para o outro lado. E eu sentia quando o peixe entrava na rede. E quando eu fechava a rede, aí eu via os peixes desse tamanho. E quando isso ficava chato,
A gente ia para um riozinho e a gente fechava todo um lado. E depois, quando a gente via, somente soprava peixe num lado. E a gente pegava todos eles. Quando eu era criança, eu era pobre. Mas a gente viveu num ambiente onde a mente podia ser muito boa. Eu cuidava do meu irmãozinho me seguia. A gente tinha uma boa relação na família. Hoje em dia, os jovens eles vivem num ambiente muito bom. Mas estão vivendo e crescendo num ambiente muito ruim. Querem ser melhor que os outros, e se não forem melhor que os outros, não são reconhecidos, tem que ficar competindo com os outros, tem que ficar feliz porque os outros não se dão bem. Então, nesse tipo de ambiente mau, então, os jovens crescendo nesse tipo de ambiente, como é que eles vão crescer? Arrogância. Por quê? Porque se eu for pior do que os outros, eles vão me desprezar. Eu tenho que ser melhor que os outros. Eu tenho que me fingir de ser bom. Eu tenho que me fingir de ser rico. Esse tipo de ambiente está fazendo com que a mentalidade dos jovens seja muito má. E sabe o que é medonho? Muitas pessoas desse mundo estão vivendo com esse coração do Luvite. Dentro do coração de muitos jovens, estão crescendo com uma condição de serem doentes mentais. Dentro do coração de muitos jovens, partiu do amor, partiu da compreensão. São muito egoístas, eles são muito rudes. Então, esse tipo de coração crescendo neles, eles não têm mais o coração de trabalhar de uma forma diligente. Mesmo trabalhando o dia inteiro, ganha alguns dólares, alguns reais, e aí eles pensam: nossa, se eu trabalho esforçadamente o mês inteiro e só ganho R$1.000. E se eu trabalhando com todo esforço ganhar só R$1.000? Tenho que pagar os impostos, tenho que pagar as contas, tenho que pagar isso, aquilo. Então não vai sobrar nada. Então se eu trabalhar 30 anos, eu não vou conseguir nem guardar R$10 para mim. Então desaparece o coração de querer viver esforçadamente. Então, essa geração é uma geração muito difícil de você ser bem-sucedido somente trabalhando de uma forma esforçada. Então, muitas jovens, antigamente, elas viviam de uma forma correta e certa. Mas hoje em dia, muitas jovens não querem viver desse jeito. Antigamente, trabalhar numa boate era uma coisa vergonhosa. Mas hoje em dia já não é mais vergonhoso. Ou seja, o ambiente do coração está ficando cada vez pior. Por isso, muitas pessoas, elas têm medo de falar sobre o seu coração para outras pessoas. Porque você tem que se encontrar com as pessoas se encontrando com uma máscara. As pessoas não conseguem revelar seu coração. Elas têm que ter fardo. Elas têm que ser melhor que as outras. Elas têm que competir. Tem que ser melhor que as outras. Tem que ser mais inteligente que as outras. Tem que ser mais do que as outras. E essas coisas fazem com que não tenha mais o coração puro dentro das pessoas. Não só na Coreia, mas todos vocês estão vivendo num ambiente assim. Isso é uma coisa muito medonha. Eu aprendi o mundo do coração na Bíblia.
Mas como nós podemos viver uma vida verdadeira? Como nós podemos viver uma vida zelosa? Como nós podemos viver de uma forma grande? Dentro do coração de muitas pessoas. Eu tenho que ser esforçado, eu tenho que viver uma vida limpa, eu tenho que viver uma vida proveitosa. Elas se decidem, mas vivendo. Mas se eu fizer isso, eu somente vou ser pisado pelos outros. Então eu tenho que ser melhor, eu tenho que ir adiante, eu tenho que ser vitorioso. Hoje em dia, esse tipo de coração está arruinando o coração dos jovens. Surgem muitos doentes mentais assim. As pessoas já não têm mais o coração de escutar o que os outros dizem. Tem entre um dos estudantes da IYF que é médico. E um idoso, ele tomou pesticida para se suicidar. E ele foi para o hospital e o médico que estava na sala de emergência e limpou o intestino e o estômago dele, né, fez limpeza e esse idoso acordou. E ele começou a gritar: Quem é? Quem é que me salvou? Eu não posso nem ter escolha de querer morrer. Eu não posso viver essa vida, é pior que a morte, eu prefiro morrer. Ele ficou xingando. Essa médica do Good News, da IYF, ela falou com esse idoso. E o idoso falou, chorando: eu me sinto muito sozinho. Eu não tenho com quem conversar. Os meus filhos me abandonaram. Eu estou tão sozinho. Por isso eu quero morrer. Vocês sabem quantos idosos estão vivendo desse jeito hoje em dia? Eu também pertenço à parte dos idosos. Eu já tenho 72 anos, né, esse ano, então eu sou idoso. E eu poder viver entre muitos jovens, eu fico tão feliz. Então, essa médica começou a compartilhar o coração dela com o idoso. O coração desse idoso se derreteu por ela. Vocês sabem quão ocupado é o médico da emergência? Mas ela se sentou e ficou conversando com ele. E ela estava muito ocupada, né? E ela trouxe um outro idoso e fez com que se tornasse amigo dele. E ele ficou tão agradecido. Pessoal, dentro dos seus corações, vocês não têm um ambiente que cresça, um coração bonito, agradável e santo. Você tem que ser melhor que o outro, você tem que ser mais inteligente que o outro, você tem que ser melhor, você tem que vencer o outro. Uma pessoa normal somente pode fluir nesse tipo de pensamento, nessa direção. Então, assim, por isso que o mundo está ficando cada vez mais difícil. O que eu prevejo é que daqui a 10 anos, que o problema da juventude vai ficar 100 vezes pior do que está hoje. Por isso, uma coisa que eu estou pedindo, sinceramente, para os governos do mundo inteiro, por favor, ensinem o mundo do coração para os jovens. Com os livros que eu escrevi, por favor, nós vamos ajudar com isso. Nós queremos, através do mundo do coração, ensinar os jovens, através da IYF. E os jovens estão sendo transformados. Há muitas pessoas que ficam falando mal da IYF, mas
Há muitas pessoas que falam mentiras da IYF, mas para mim isso não é um problema, porque independente da época que seja, não existiu nenhum período em que uma mente correta fosse perseguida. Porque no coração das pessoas, por natureza, elas preferem que as outras pessoas se deem mal do que sejam bem-sucedidas. Mas sabe o que é triste? É que até hoje, nesse momento, muitas pessoas, dezenas de pessoas estão se suicidando. Elas estão com o coração de querer se suicidar. E o problema é que elas não expressam o seu problema para ninguém. E assim, elas não têm um ambiente para compartilhar o coração delas com outras pessoas. E esse tipo de problema está ficando cada vez pior. Então, os governos estão achando eles só se preocupam com a economia, mas porque eles não conhecem o mundo do coração dos jovens. Por isso, os jovens estão cada vez mais morrendo, estão caindo na desesperança e na escuridão. Mas o governo não tem nenhum coração para se preocupar com isso, não só na Coreia, mas o mundo inteiro está nessa situação. Então, quando eu converso com jovens e eles sorriem para mim, aquele sorriso tão agradável, aquele coração tão jovem, aquele sorriso tão jovem, se um novo coração for estabelecido dentro deles, quão agradável vai ser, quão bom vai ser. Eu pensei sobre isso. Eu fui para um país chamado Malawi. Então, eles têm um grande rio, tem um lago. Então, tem muitos recursos para água lá. Mas eles não têm como fazer plantação lá. E muitas pessoas estão morrendo de fome. Se eu não fosse pastor, eu levaria um motor e pegaria aquela água da montanha e faria com que as pessoas plantassem o milho, feijão, abóbora e também outras coisas, né? Então, aqueles malauianos não iriam morrer de fome. Não é muito caro. Então, na Coreia, para ter uma água limpa de Busan, vocês não estão trazendo a água de Kimcheon a 200 quilômetros de distância daqui para ter uma água limpa? Quando a gente vê em Malawi, é só pegar a água ali de cima da montanha. Porque de cima para baixo, automaticamente a água vem. Então, com essa água, vocês poderiam fazer plantação. Isso é tão simples, tão fácil. Eu penso que pelo menos as crianças não iriam passar fome. Um dia, quando a gente estava fazendo acampamento, tinha umas pequenas crianças. E tinha um deputado comigo. E pela primeira vez eu falei para ele me dar dinheiro. Eu falei pro deputado, por favor, me dá um dinheiro. O que o senhor quer com dinheiro? Ah, me dá um pouquinho de dinheiro. Um idoso de cabelo branco pedindo dinheiro para ele, né? Ele ficou assustado. Aí ele ficou perguntando continuamente, o que o senhor quer com dinheiro? Eu quero comprar pão para aquelas crianças. Eu quero comprar pão. Foi isso que fizemos. E o deputado perguntou, quanto o senhor precisa? Eu falei, me dá tudo que o senhor tem. Ele me deu uns $100. E depois ele me deu mais $200. E eu falei, vai lá na cidade e compra pão. Para aqueles jovens, para aquelas crianças que estavam no nosso acampamento, a gente deu pão para eles. E eu olhei para eles. Imagina quanto eles não queriam comer pão. E aquelas crianças colocaram pão no bolso. E queriam ganhar mais um pão. Eu também ia fazer isso. Mas porque a gente já tinha contado tinha comprado contado. Aí eu falei, brincando, né? Olha aqui, no seu bolso tem um pão. Aquelas crianças não comiam pão. Eles corriam para suas casas.
Eu pensei, por que eles não estão comendo pão? Por que estão correndo para suas casas? Com certeza, na casa deles tinham irmãozinhos. Eles queriam dar para os seus irmãozinhos. Naquele dia eu chorei tanto. Será que não tem um jeito de fazer com que aqueles jovens não passem fome, aquelas crianças? Eu nasci em 1944 e a gente estava sendo dominado pelo Japão. E depois de um ano do meu nascimento, a gente foi liberto do Japão, né? E com 7 anos teve Guerra da Coreia. Muitos coreanos morreram e tinha um monte de defunto, tinha um monte de órfão na rua. E a gente comia tudo que a gente podia comer. A gente comia caqui verde, a gente comia maçã verde. Eu sei muito bem o que é a fome. Eu tinha realmente o coração de fazer com que pelo menos os jovens não passassem fome nesse país. Naquele dia eu chorei tanto. O que eu posso fazer aqui na África? Como eu posso ajudar os africanos? Eu pensei. Então, lá, embora na África eles tenham fome agora, mas para você ser tratado da malária só custa $1 o remédio. Para os coreanos, $1 não é dinheiro. E por causa que eles não têm esse dinheiro, muitas pessoas estão morrendo por ano porque não tem dinheiro para comprar esse remédio. Eu olhei a África e é um país que tem esperança. Se crescerem, surgirem bons trabalhadores, bons agricultores, se crescerem pessoas que trabalham nas máquinas, a África pode se tornar um bom país. A gente fez um acampamento de inglês no Haiti. Por causa do terremoto, mais de 250 mil pessoas morreram. E ainda há muitas pessoas, muitos defuntos no Haiti. Mas não tem força para tirar as casas que caíram lá no Haiti. Eles deixaram todas as casas demolidas e começaram a viver nas tendas. Os haitianos perderam a esperança. A esperança deles é saírem logo do Haiti. Eles vão para os Estados Unidos. A esperança deles, o sonho deles é ir para outro país. O que nós podemos fazer por eles? A gente selecionou alguns voluntários dos Estados Unidos. Vamos para o Haiti ensinar inglês. E no mês de maio, 300 americanos foram para o Haiti. Eles foram para o Haiti. É um lugar que faz 45 graus. Sabe o que eles fizeram? Eles dormiram no chão de cimento. Eles nem conseguiram tomar banho. Então o banheiro também é desconfortável. Mas eles não somente ensinaram inglês para os estudantes, mas cantaram com eles, brincaram com eles. Eles se divertiram com os haitianos. Os haitianos gostaram tanto. Então, eles tinham que chegar até 8 horas da manhã. Então, muitos estudantes vinham andando por 2 horas para chegar na hora. A gente criou um sorriso no rosto deles. A gente fez com que eles tivessem um grande sorriso, mostrando aqueles grandes dentes deles. Mas a gente não somente quer ensinar inglês para eles, mas a IYF, quer dar esperança, alegria para eles. A gente está fazendo o trabalho de não fazer com que eles sejam arrastados para a desesperança. Deus nos ajudou. Ano passado, por causa do Ebola, o mundo inteiro estava assim em rebuliço, né? E bem na época do acampamento mundial começou o Ebola. Foi tão gratificante que o MERS, ele começou antes do acampamento mundial. A gente queria tanto que acabasse esse MERS antes de começar o acampamento mundial.
E a gente viu o MERS caindo assim, rapidamente. Eu fiquei tão agradecido. Amados amigos, através da Bíblia eu conheci o mundo do coração. Os seus corações são muito preciosos. Não criem a maldade no seu coração. Tem o caminho para criar o anjo e o caminho para criar o mal no seu coração. Vocês se decidem para viver uma vida boa. Sempre tem aqueles momentos que surge o coração mal dentro de mim. Através da palestra da mente, no coração dos jovens, eu ensino o mundo do coração. Em Lucas capítulo 15 fala sobre um jovem. E o coração desse filho é dividido em dois. Tem o coração de fazer bem, de confiar em si mesmo. E quando ele fracassou e começou a ir para a morte, ele percebeu que ele não era inteligente, que ele não era bom. O coração de confiar em si mesmo caiu. Ele não podia fazer nada conforme o seu coração, mas ele se tornou uma pessoa que podia pensar. Então, até então, ele acreditava no seu próprio pensamento. Mas agora vocês também. Não pensem somente nas coisas boas, mas vocês têm que se tornar uma pessoa que sabem da sua fraqueza. Eu desejo que vocês sejam pessoas que saibam disciplinar o seu coração. A IYF continuamente ensina o mundo do coração. Daqui a 10, 20 anos, quando os jovens da IYF liderarem esse mundo, eu acredito que esse país será um país abençoado. Eu gostaria de lhes pedir, abram o coração. Falam coisas boas ou más, mas falem sobre o seu coração. Para o coreano ao seu lado, para o japonês, para o chinês, para a sua professora, para o seu professor. E assim, sem você saber, você vai começar a mudar. Então, através disso, o ambiente de crescer o mal vai ser expulso de dentro de você. E o ambiente de você poder crescer bem vai crescer em você. Vamos orar, Senhor meu Pai. Para todos os estudantes que estão participando aqui, que o Senhor abençoe para que eles possam ter o coração de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe esse acampamento. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.